E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Pois é, estou trazendo para vocês aqui um pequeno parágrafo que acabei de escrever na comunidade, escrevi também lá no Facebook, mas surgiram algumas questões lá no Facebook. Então, vou ler para vocês. Ter algumas neuras e deficiências em habilidades sociais é algo normal. Creio que a maioria das pessoas padece com isso. Mas o maior problema são as pessoas que têm uma vida de merda em função disso e não reconhecem em si próprias suas neuras ou a falta de jeito, de tato para com os outros. Pensam o tempo todo que os outros é que estão errados. Chega a ser ridículo. Algumas pessoas fizeram perguntas tais como: você está falando de ansiedade social? Você está falando do que, Adriano? De pessoas que não sabem lidar com as outras pessoas? Não, não é exatamente isso. Do que eu estou falando aqui, tá? Eu estou falando de habilidades sociais. E quando a gente fala de habilidades sociais, principalmente em análise do comportamento, a gente está falando de pessoas que não conseguem ser polidas, que não conseguem ter tato com outras pessoas, ou então que não conseguem se comunicar de maneira eficaz, elas não conseguem comunicar o que estão sentindo, acabam criando muito ruído de comunicação, muito desentendimento. Mas nessa postagem eu estou falando basicamente de pessoas que brigam muito, que têm muito conflito com outras pessoas, com muita gente, pessoas que são muito instáveis e que estão sempre discutindo, brigando em conflito, e são pessoas difíceis de se lidar, muito difíceis de se lidar. E eu percebo no Facebook, pelo menos, as pessoas que eu conheço, algumas pessoas que eu observo ali, tem pessoas que se orgulham disso. Meio que se orgulhar, não sou de levar desaforo para casa. Eu acho essa frase horrível, porque a pessoa que não é de levar desaforo para casa geralmente quando alguém está falando assim, é alguém que briga demais e que tem uma dificuldade enorme para conseguir estabelecer relações serenas, pacíficas com outras pessoas, ou com uma comunicação efetiva que consiga dizer o que está sentindo sem ser sincericida. Então, a questão de conseguir ser polido sem ser fingido e conseguir ser sincero sem ser rude, sem ser ríspido. E essa é uma isso faz parte das habilidades sociais. Eu vejo que muitas pessoas não têm e se orgulham de não ter e sofrem pra caramba em função disso, né? Aí não leva o desaforo pra casa. Não leva, mas tá levando uma vida de merda. Porque brigou com todo mundo, tem um crédito social baixíssimo, tem vínculos que estão assim estragados, desgastados, rompidos, ruins. Então a pessoa sofre, adoece em função disso e ainda se orgulha. Então é esse que é o problema. E achar que o outro sempre é que está errado, né? O mundo é que é uma porcaria, eu que estou certo. Eu acho assim que nesse ponto, então, é importante a gente fazer uma distinção, né? Que tudo que ocorre, tudo que existe em volta da gente determina o que somos, obviamente, que a gente fala aqui muito em termos de análise do comportamento. Mas isso não quer dizer que nós, o tempo todo, tenhamos características e qualidades que a gente pode assim dizer que essas características e qualidades elas não afetam os outros, o relacionamento com os outros e criam uma série de problemas. O que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte: obviamente não é culpa da pessoa, não é isso, não é culpa da pessoa por ela ser uma pessoa difícil, não é culpa dela, mas ela tem comportamentos, muitas vezes são comportamentos tão inadequados que não faz sentido, ou ela se sente de uma maneira que não tem cabimento, né? Assim, tem situações que não tem cabimento. Eu vou dar exemplo. Que não é, o problema não é o outro, é ela mesma, é ela que tem algumas neuras e algumas coisas nela que estão muito desequilibradas, excessivas e desmedidas e acredita que o problema é do outro. Vou dar um exemplo, né? Um exemplo, por exemplo, comigo. Eu tenho um problema de misofonia. Acho que o nome que eu posso dar para isso é isso aí. Eu posso até colocar um vídeo aí para vocês entenderem o que é. Eu tenho um problema muito grande com sons, alguns sons que me incomodam muito. Então, existem alguns sons específicos que algumas pessoas podem fazer que podem me incomodar demais. Eu posso ficar doido com alguns sons, assim, de querer bater na parede, de ficar com vontade de quebrar a pessoa no meio. Só que eu sei que o problema sou eu. Então não tem cabimento eu achar que aquela pessoa está fazendo um barulho que ela não pode fazer e que ela é uma pessoa ruim, escrota, porca, sei lá. Eu não posso
agir dessa maneira. Não faz sentido. Primeiro tem que reconhecer que é um problema meu, uma limitação minha e não do outro. E é um problema meu, a misofonia é um problema meu, o outro não tem nada a ver com isso, o outro não é culpado por isso. Embora eu também não seja culpado por ter misofonia. Entendem? Então, assim, e aí o primeiro ponto para a pessoa poder começar a se resolver melhor com alguns problemas, não brigar tanto com os outros. Ela reconhecer que essa é uma limitação dela, que é um problema dela. E que ela é que tem que sair. Os incomodados que se mudem, faz sentido nessa hora sim. Os incomodados que se mudem, em boa medida. Não vou dizer que sempre, né? Então é um pouco isso que eu queria trazer para vocês, e a questão de que as pessoas não reconhecem em si mesmas. Chega a ser ridículo, então eles se orgulham. Né? Vamos supor, eu me orgulhando da minha misofonia, né? Sem me tocar que é um problema, que é uma misofonia. Né? Porque os outros, aquelas pessoas são muito barulhentas. Olha, aquela pessoa não tem modos. Eu poderia ficar assim, né? Mas isso é ridículo, porque o problema é meu, não é do outro. É mais ou menos isso que eu queria trazer para vocês, e que eu observo muito isso em muitas pessoas, nas redes sociais, inclusive, e aí eu fico olhando, chega a ser ridículo, eu fico no limiar de sentir pena, né? Não no sentido de sentir pena como humilhação, né? Eu tenho pena de você, não é sentir pena para agredir o outro, sentido de, como é que não enxerga, de me compadecer mesmo da outra pessoa, sabe? De pessoas assim. E ao mesmo tempo de me irritar um pouco também. Caramba, como é que não enxerga? Você toca. Parece que tá faltando mais pessoas dizerem para você que isso aí é problema seu, que isso aí é uma limitação sua. Então, né, procure uma maneira de pelo menos tentar começar a solucionar isso. Vá procurar um profissional, talvez, né? Um profissional da área de psicologia, não é verdade? Então é isso, gente. Obrigado. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, ative o sininho, se inscreva no canal, dê like ou dislike, comente, me ajude a alimentar o algoritmo do YouTube. Obrigadão, gente. Um abraço.